Fala, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos encerrar hoje, então, essa parte aí de partícula C, beleza? A gente iniciou isso na aula passada, tá? E agora nós vamos encerrar esse assunto, beleza? Então, vamos adiante aí, né, galera? Vamos aqui. Primeira coisa, a partícula C, ela também pode representar um pronome reflexivo, né? E o que que vem a ser um pronome reflexivo? O pronome reflexivo tem relação com a fala, né, da pessoa do discurso que vai refletir nela mesma. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ele encontrou uma maneira de se proteger da dengue. Ou seja, essa situação aqui, o ser está fazendo às vezes de pronome reflexivo, porque a ação desse sujeito vai refletir nele mesmo. Tranquilo? Tá aqui então. Ele contou uma maneira de se proteger da dengue. Então é uma ação onde o resultado dessa ação vai refletir no próprio sujeito. Tranquilo, galera, não tem muita dificuldade nisso daí, tá certo? Então, adiante, nós vamos ter aí também dentro dos pronomes reflexivos a situação de reciprocidade, né? Ou seja, nós vamos ter dois núcleos aí de sujeito que a ação vai refletir nesses dois núcleos, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, Odd, sorrindo, cumprimenta e abraça Alex. Todos se cumprimentaram e abraçam-se novamente. Ou seja, a relação do Odd e do Alex, né, de se cumprimentar e de se abraçar. Então, além de ser um pronome reflexivo, é um pronome recíproco também. Tudo certo, gente? Bem tranquilo isso daí, né? E adiante aqui, essa partícula C ela também pode assumir uma partícula expletiva. O que é uma partícula expletiva? É uma partícula onde é um tipo de pronome que vai servir como realce, tá? Como destaque, para dar ênfase àquela informação. Então a gente parte do pressuposto que é um pronome desnecessário, mas que ao ser usado vai servir como realce. Então eu tenho aqui, por exemplo, vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. Então percebam, neste caso aqui, o autor, né, desse texto, ele tem uma intenção de dar destaque usando essa partícula, este pronome. Porque se você observar, não tem necessidade de se colocar esse pronome. Eu posso simplesmente tirar e não fazer diferença. E ficaria vai a primeira pomba despertada, vai outra mais, vão dos pombais. Então, se eu retiro este pronome, ele não vai fazer diferença. Por isso que é chamado de partícula expletiva ou de realce. Tranquilidade, galera? E aí a gente tem a parte integrante dos verbos, né? Quando assume uma colocação pronominal em relação ao verbo pronominal. E o que é o verbo pronominal? É um tipo de verbo que ele não se conjuga sem o uso destes pronomes. E no caso do pronome se, né, quando se refere à primeira pessoa, à terceira pessoa do discurso, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, Paulo queixava-se, tá certo? Ou seja, este pronome ele faz referência a Paulo, tá certo? O verbo queixar, no sentido dessa pessoa, ele vai ser usado com a atribuição da partícula C. Eu não consigo deixar de usar da expletiva, voltando aqui, diferente da partícula expletiva, que ao retirar o pronome
não há necessidade dele aqui, ele não vai fazer falta. Aqui nos verbos pronominais, essa partícula ela é imprescindível, ela não deixa de ser usada. Você não consegue retirar. Olha como é que ficaria se eu retirasse. Paulo queixava de tudo. Paulo queixava de tudo. Fica até esquisito falar isso, tá certo? O certo é Paulo queixava-se ou Paulo se queixava de tudo, tá? Eu não esse verbo é um verbo pronominal que exige o uso desse pronome aí e inclusive o pronome se aqui. Tranquilo, galera. Analisar, nós temos o uso do se como conjunção subordinativa integrante, né? Onde essa conjunção vai fazer a conexão entre os períodos, entre a oração principal e a oração subordinada. Então, eu tenho um exemplo aqui. Ó. O governo não sabe se cumprirá as metas estabelecidas. Eu tenho este se como conjunção subordinativa, tá certo? E essa conjunção, desculpe, essa conjunção está conectando estes dois períodos aqui, ó. O governo não sabe e cumprirá as metas estabelecidas, né? E aí, se a gente fosse classificar, a gente observa aqui que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque quem sabe, sabe algo ou alguma coisa, tá certo? E eu tenho a oração cumprirá as metas estabelecidas com um objeto direto da oração do verbo sabe. E vai ser conectado, né, essa oração vai ser conectada pelo uso da conjunção integrante subordinativa aqui. Tranquilo, galera? Então, a conjunção subordinativa adverbial condicional, né? Ela vai ser usada quando eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional, certo? Então, eu tenho aqui o exemplo. Se não houver intensa fiscalização, o desvio de verba continuará sendo uma realidade. Então, eu tenho aqui essa conjunção, tá? Que vai estabelecer uma condição, tá certo? Vai contextualizar dentro de uma condição, tá certo? Qual é a condição de não haver o desvio de verba? A condição é que tem que ter uma intensa fiscalização. E essa condição ela se estabelece pelo uso da condição se aqui, da conjunção condicional se. Tranquilo, galera? Então, assim, a gente encerra este conteúdo, tá certo? A parte que você não entendeu, eu peço que você volte, assista novamente até o entendimento. E também coloque o nome de vocês lá nos comentários para a gente registrar a frequência e a parte que você não entendeu mesmo voltando, deixe aí um comentário, tá? Solicitando uma melhor elucidação ou até mesmo, que agora nós estamos fazendo lives, anote essa dúvida e pergunte na live para mim. Tá certo, galera? Então, um abraço e até a próxima aula.